O casamento cancelado de uma tímida virgem revela um amor proibido inesperado. Na pequena cidade de São Vicente, o dia do casamento de Clara se aproximava como um furacão prestes a se abater. As flores estavam encomendadas, o salão decorado e os convites já entregues faziam com que todos na cidade sussurrassem sobre a virgem mais tímida de todas, prestes a se tornar a noiva do ano. Mas Clara, com seu vestido brilhante e sorriso tímido, sentia um nó em seu estômago. O que todos viam como um evento perfeito, para ela era um campo minado de incertezas. Aquela manhã fria de outono trouxe uma brisa leve e um cheiro de eucalipto. O sol se escondia nas nuvens, como se também estivesse indeciso sobre a felicidade que esperavam dela. "Você vai amar ser casada com Miguel", dizia a mãe, com convicção. Ele era o homem ideal, bem-sucedido, gentil, sempre pronto para agradar. Mas Clara apenas sorria, uma expressão vazia cobrindo seu coração apavorado. Ela não tinha certeza se realmente o amigo de infância, o garoto que sempre a olhava com um brilho nos olhos que deixava seu coração acelerado. Ele estava mais maduro, um homem, e seu olhar intensamente misterioso fez Clara sentir um frio na barriga. Ele se aproximou, um sorriso tímido no rosto, e naquela fração de segundo, toda a lógica que havia construído desmoronou. As memórias de risadas, brincadeiras e uma paixão guardada em segredo explodiam como fogos de artifício em sua mente. "O que você está fazendo aqui?" Clara perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Lucas inclinou a cabeça, um brilho travesso nos olhos. "Vim ver a cidade. E você?" Dois mundos colidindo, o passado se entrelaçando com o futuro, e a expectativa de um amor não vivido fez seu coração pulsar com força. Mas uma sombra se estendeu entre eles. Lucas, ele mesmo, era a antítese do noivo perfeito. Ele carrega o fardo do antigo rival de seu pai, e isso pairava como uma nuvem negra. Os ecos da cidade começaram a ressoar em sua mente. A cidade não aceitaria um amor que desafiasse as normas, o que os outros diriam. Mas ali, naquele instante fugaz, Clara sentiu uma chama acesa. Era a emoção que tanto procurava, mas a realidade a puxava de volta. E se ela perdia tudo? O dia do casamento se aproximava, e enquanto se preparava, Clara encontrou um diário antigo de seu pai. Entre as páginas enferrujadas, um segredo que poderia destruir tudo. Uma mensagem. Uma verdade escondida que poderia arruinar não apenas seu casamento, mas abalar toda a cidade. O que fazer agora com essa nova informação em mãos? Desviar-se do caminho seguro ou lutar por um amor que poderia não ser aceito? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurou o diário nas mãos trêmulas, seu coração martelando contra as paredes do peito. O que eu faço agora? O selinho da verdade a encarava de dentro das páginas amareladas. Enquanto a tempestade de emoções ameaçava arrastá-la, a porta da loja se abriu.
Um estrondo, uma sirene alta ecoou pela rua, ofuscando seus pensamentos. A cidade nunca tinha sido tão agitada. Lucas a observava com preocupação. Você tá bem? O tom dele estava pesado, como se já soubesse que algo não ia bem. A verdade é que Clara não estava. O que quer que estivesse prestes a descobrir poderia mudar tudo. Subitamente, um homem entrou na loja com um ar explosivo. Sua presença era estrondosa, chamava a atenção de todos. Era Rodrigo, o irmão de Miguel. Ele estava ofegante, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara, você precisa saber de algo! A voz dele era um rugido suficientemente alto para provocar olhares assustados dos passantes. Rodrigo, o que está acontecendo? Clara perguntou. Um aperto no peito. Lucas se afastou, respeitando o espaço, mas mantendo-se próximo bastante para sentir a tensão no ar. É sobre seu pai, ele gesticulou freneticamente. Você precisa ouvir isso, não há tempo para explicações. A urgência na voz de Rodrigo fez Clara estremecer. O grupo começou a se formar ao redor deles. Os murmúrios se intensificaram. Aqueles rostos conhecidos de repente pareciam estranhos. As expressões refletindo um misto de choque e curiosidade. Clara sentiu o peso da acusação pairar no ar. Rodrigo, o que há de errado com meu pai? Ele engoliu em seco, os olhos fixos na jovem. Ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo sério. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer? Enquanto as palavras lutavam para sair, Rodrigo continuou. A verdade é que a sua família estava por trás de uma série de negócios obscuros. E o casamento com Miguel não é o que parece. O que a gente achava ser um símbolo de união, na verdade é uma jogada para encobrir a corrupção que se espalhou na cidade. Um frio percorreu suas veias. Seu mundo, a imagem perfeita de casamento encantado que sempre sonhou, se desmoronava. A imagem de Miguel, que sempre foi sua segurança, eu não sei, mas tudo aponta para isso. E se você casar com ele, você se tornará parte desse esquema. Você deve saber a verdade antes que seja tarde demais. Rodrigo se aproximou dela, seu olhar grave, implorando. Diante do tumulto em sua mente, Clara começou a se sentir angustiada, como se estivesse presa em um furacão. Todas aquelas confidências, todos aqueles sonhos, desmoronando como uma torre de cartas. O que ela realmente conhecia sobre o futuro que estava prestes a construir. E se tudo aquilo fosse, na verdade, uma grande mentira? E enquanto Clara lutava contra as ondas de choque que a invadiam, um grito cortante ressoou ao longe. Alguém estava em perigo. Olhares se voltaram para a direção do som e o pânico se espalhou. O que mais poderia acontecer em um dia que já não poderia ficar mais surreal? Vamos! Lucas disse, pegando sua mão com força. Nós precisamos sair daqui. O que quer que acontecesse a seguir, Clara sabia que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Clara estava em choque. As palavras de Rodrigo martelavam em sua mente enquanto ela olhava para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. O tumulto na loja se intensificava e a sirene distante ainda ecoava, misturando pânico ao ar. Nós precisamos ir agora, Lucas disse, puxando-a pelo braço. Mas Clara não se movia. A revelação sobre seu pai, a escuridão que pairava sobre a família, deixava seu corpo pesado. Ela queria correr, mas a realidade a mantinha presa. O que mais você sabe sobre isso, Rodrigo? Ela perguntou, quase implorando por mais respostas. Rodrigo hesitou, os olhos inquietos. Tem algo mais, Clara. Algo que você não está pronta para ouvir. Ele parecia tão vulnerável naquele momento.
Mas se você não agir agora, tudo pode se fechar para sempre. Lucas estava agitado, olhando de Clara para Rodrigo, a preocupação estampada em seu rosto. Precisamos de um lugar seguro para falar. Os murmúrios da multidão aumentavam. Vamos para o parque, é mais discreto. Clara finalmente concordou e saiu arrastando os pés. Lucas firme ao seu lado. Eles atravessaram a rua apressados, mas uma sensação de desespero começou a envolvê-la. O que mais Rodrigo tinha a revelar? Ao chegarem ao parque, Clara se sentou em um banco, seu olhar perdido no chão. A brisa fria cortava a pele, mas sua mente estava a 1000 por hora. Lucas inclinou-se para olhar em seus olhos. Você está bem? Fale comigo. Ele segurou sua mão e, de alguma forma, isso a reconfortou. Rodrigo tomou fôlego antes de se aproximar. Clara, eu não consegui mais guardar isso para mim. Eu encontrei algo. Ele tirou uma foto do bolso e entregou a ela. Olhe. As mãos de Clara tremeram enquanto ela segurava a foto amarelada. Era uma imagem de sua mãe, jovem, ao lado de um homem que não reconhecia. Um homem com um sorriso frio e olhos que pareciam guardar segredos. Quem é ele? Clara perguntou, o coração acelerando. Rodrigo hesitou. É o pai de Miguel. O estômago de Clara se revirou. Mas isso não faz sentido? Como assim? Não é só isso. Ele era parte do que estava acontecendo. Os negócios sujos que implicam sua família e a deles. A voz de Rodrigo tremeu. E tem mais. Nesse momento, o grito que ecoou de novo cortou o ar gelado. Uma mulher correndo na direção deles, descontrolada. Clara! Lucas, é uma emergência! Seu pai, ele está no hospital! O pânico na voz dela fez o chão parecer que escorregava sob seus pés. Clara levantou-se em um sobressalto. O que aconteceu? O que houve com ele? Ela sentia o mundo girar ao seu redor. Ele estava seguindo Miguel, algo sobre promessas quebradas e mentiras descobertas. Você precisa ir agora. A mulher puxou Clara pelo braço. Lucas estava ao lado dela, aterrorizado, mas decidido a não deixá-la sozinha. Vamos, Clara. O que quer que tenha acontecido, precisamos entender. Ele segurou sua mão com força, mas Clara estava perdida na tempestade de sentimentos. O que mais estava por trás dessas revelações? Enquanto corriam em direção ao hospital, uma nuvem de incerteza pairava sobre eles. Entre a agitação e a dor, Clara não conseguia distinguir amigos de inimigos. E à medida que se aproximavam do destino, um pensamento a atormentava. E se toda essa história, tudo que construíra até ali, fosse baseada em mentiras? Os corredores do hospital eram frios. Clara sentia o coração acelerado enquanto aguardava informações. E enquanto ela escaneava o espaço, uma sombra se aproximou. Seu coração parou. Porque o homem que ela reconheceu era ninguém menos que Miguel. Ele estava ali, com um semblante sombrio. Clara! Ele chamou, e o que deveria ser um convite se transformou em um aviso. O jogo estava apenas começando. Clara estava paralisada. O rosto de Miguel diante dela parecia mais sombrio do que nunca. Ela sentiu o coração acelerar, como se cada batida fosse um grito em meio ao silêncio ensurdecedor do hospital. Clara! Ele repetiu, mas a voz soava distante, como se uma parede intransponível tivesse se formado entre eles. Você veio ver meu pai? O que aconteceu? Clara perguntou, as palavras saindo num fio de desespero. Lucas estava ao seu lado, a mão firme na dela, como se pudesse ancorá-la em meio àquele turbilhão de emoções. Miguel hesitou, e nesse momento, um nó na garganta de Clara se formou, sufocando qualquer esperança. Precisamos falar,
É urgente. Sobre seu pai e sobre o que está acontecendo. Miguel olhou ao redor, como se temesse que alguém ouvisse. Mas antes que ele pudesse concluir, o ambiente ao redor dele se distorceu em um alvoroço. Uma equipe de médicos passou correndo, as faces delas sérias, carregando uma maca com bandagem sangrenta. Clara sentiu uma onda de pânico subir. Miguel, o que está acontecendo? O que aconteceu com meu pai? Clara insistiu, sua voz quase se quebrando. A urgência de sua pergunta fez com que os olhos de Miguel ficassem mais sombrios. Calma, Clara. Você precisa saber. Seu pai estava envolvido em algo muito mais perigoso do que imaginávamos. E se você se casar com meu irmão, estará se unindo a um jogo muito arriscado. Oh! Mas que jogo? O que você está dizendo? Miguel, isso não faz sentido. Clara estava prestes a perder o controle. A ideia de um jogo obscuro, de corrupção e engano, a deixava mais confusa do que nunca. E então, um som estonteante interrompeu a cena. A campainha do hospital soou como um alarme. Clara virou-se para ver o que estava acontecendo. Uma multidão se juntava de repente ao redor de uma porta de emergência, faces conhecidas se misturando a estranhas. Um grito cortante cortou o ar. Clara não precisou pensar duas vezes. Seu instinto a levou até lá. Ao chegar, o que ela viu a paralisou. O pai, deitado em uma maca, sangue cobrindo seu rosto. O olhar dele, uma mistura de desespero e dor, se fixou em Clara. Filha! A palavra saiu num sopro, mas o feio jogo da vida parecia querer roubar essa possibilidade. Clara se aproximou, mas uma enfermeira a impediu. Você não pode entrar, senhora. Mãe! Clara gritou, mirando a porta de onde mais médicos saíam. Um dos médicos se virou para ela, a expressão grave. Ele está em estado crítico. Precisamos de um consentimento imediato para procedimento cirúrgico. Não! O que aconteceu? A voz de Clara estava alta, mas o terror em seu coração a fazia querer se encolher. E antes que pudesse digerir a informação, o olhar de seu pai encontrou dela novamente e, de repente, ele começou a falar. Suas palavras arrastadas, quase incompreensíveis. Clara, é sobre Miguel. Você deve saber a verdade. Ele estava se esforçando, mas uma convulsão o interrompeu. Não, por favor, não! Clara implorou, tentando se aproximar, mas foi puxada para trás por Lucas, que a segurou firme. As palavras de Miguel a atingiram como um soco. A verdade? O que ele sabia? Lucros, enganos, e tudo em que Clara acreditava começou a ruir. Era como se o chão sob seus pés se transformasse em areia movediça. Enquanto o tumulto ao redor crescia, Rodrigo surgiu das sombras, seus olhos arregalados, e gritou: Clara, a verdade que seu pai tentou te dizer é que ele não é seu pai de verdade. As palavras ecoaram, cortando qualquer esperança remanescente. O choque foi palpável, como uma explosão a cada batida do coração de Clara. O que você quer dizer? Ela quebrou o silêncio. Como? Isso não pode ser verdade. Ele me contou, seu verdadeiro pai. Ele está aqui na cidade. Ele é parte de tudo isso. O olhar de Rodrigo era uma mistura de medo e determinação. Mas, pá, Clara, o mundo inteiro girava a uma velocidade insana. Como assim? Tudo que conhecia, tudo que construiu com tanto esforço, estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse reagir, o alarme da sala de emergência soou ainda mais alto. Os médicos estavam em frenesi, e a realidade de que a vida de seu pai estava em risco trouxe Clara de volta àquela sala caótica. E no meio de tudo, uma única pergunta ecoava na mente dela.
quem era ela realmente. Agora, olhando para Miguel, ela percebia que o amor que pensou que tinha poderia ser uma teia de mentiras. O casamento, os planos, sua vida, tudo começava a desmoronar em uma avalanche de incertezas. E quando tudo parecia prestes a se resolver, uma nova verdade emergia, pronta para mudar tudo. Quem sou eu, afinal? Os olhares se encontraram e Clara sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava, mas que também poderia aprofundar a divisão entre ela e os que amava. E a última pergunta, ela não sabia se atreveria a. Clara estava paralisada. O olhar aflito de Miguel e o grito desesperado de Rodrigo ecoavam em sua mente, misturados com a imagem do pai no chão da sala de emergência. O sangue, o pânico, o que tudo aquilo significava. E agora, com a revelação de Rodrigo, um novo mundo de incerteza se abria. Tudo o que você conheceu não é verdade? A pergunta se repetia em sua cabeça, um eco sem resposta. Miguel, o que você sabe? A pressão em sua voz tremia, um aperto de lágrimas. Ela queria respostas, mas só havia uma névoa de confusão ao redor dela. Lucas, ao seu lado, apertou sua mão, como se pudesse dar força em meio ao desespero. Clara! Miguel a chamou novamente, mas agora havia uma urgência em sua voz. Eu não tenho tempo. O que está acontecendo com seu pai? Isso é mais do que você pode imaginar. Precisamos! Mas antes que ele pudesse terminar, uma série de gritos cortou o ar. A porta da emergência se abriu com força, e um grupo de enfermeiros e médicos saiu apressado, e o alvoroço aumentou. Ele está perdendo sangue! Rápido! Na maca! O coração de Clara parou. A visão da maca sendo empurrada. Seu pai, agora uma sombra do homem que conhecia, fez tudo desabar. O chão parecia se desfazer sob ela. Miguel, o que aconteceu? Clara gritou, mas tudo o que obteve em resposta foi o desespero nos olhos dele. E enquanto estava perdida na sua própria dor, uma nova figura emergiu da multidão. Era uma mulher. Clara não a reconheceu de imediato, mas havia algo nos olhos dela que a fez se sentir estranha. Clara, a mulher chamou. Ela se aproximou, tentando se abrir caminho por entre as pessoas. Era alta, com cabelo comprido e um ar de determinação que a cercava. Sou eu, Isabel. A sua mãe. Clara paralisou. Mãe? O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia compreender. Miguel parecia tão chocado quanto ela. Você não pode estar aqui, não depois de tudo o que... Eu não podia ficar longe. Clara, seu pai precisa de ajuda, e você também. A voz dela era intensa, quase suplicante. Todavia a presença de Isabel trouxe à tona lembranças que Clara tentava enterrar. A paisagem de sua infância, risos compartilhados, mas também um abismo de dor e abandono. Esperem um pouco, Rodrigo disparou, intercedendo. O que você está fazendo aqui? Você nunca deveria ter voltado. As palavras dele trouxeram um novo tipo de carga para o ar, como um pesadelo se materializando. E Clara, confusa, olhou de um para o outro. Isabel, Miguel, tudo estava se tornando um labirinto. Clara! Miguel elevou a voz, tentando controlar a situação. Deixe que ela fale. O que ela sabe sobre seu pai? Ele é. Isabel hesitou, olhando para Clara. Ele não é quem você pensa que é. Ele sempre soube e escondeu isso de você. O que ele fez? Os negócios sujos, as mentiras. Tudo isso é mais complexo do que pode imaginar. Clara sentiu as pernas fraquejarem.
O que significava tudo isso? Seu pai, o homem que sempre foi seu herói, capaz de protegê-la de tudo, agora era parte de algo sombrio. E as palavras de Miguel, antes confusas, faziam sentido de uma forma assustadora. Isabel! Chega! Rodrigo bradou, agora visivelmente tenso. Você não devia ter voltado. Você poderia colocar tudo em risco. A vida da nossa filha está em risco. Isabel disparou de volta. O ambiente tornou-se eletricamente carregado, as verdades não ditas pairando no ar. Clara sentiu uma sensação de queda livre. Clara, a verdade é que o seu pai não é quem você. Um grito aterrador cortou a cena toda. Um estrondo ecoou que abalou as paredes do hospital. As luzes piscaram e as pessoas começaram a gritar. Clara olhou ao redor, o pavor agora uma presença palpável no ar. E no centro do caos, algo se rompeu. A porta de emergência se abriu novamente de uma vez, e uma figura encapuzada apareceu, os olhos ocultos sob a sombra. Chegou a hora da verdade, a voz ecoou com uma força que fez o grupo hesitar. O que foi isso? Clara sentiu um frio na espinha. As palavras ecoaram como um aviso, e a atmosfera do hospital mudou instantaneamente. O medo se manifestou em rostos conhecidos que agora pareciam estranhos, como se um mistério tenebroso estivesse prestes a ser revelado. E antes que qualquer um pudesse reagir, a figura avançou, tirando o capuz. Clara ficou sem ar. Era alguém que ela nunca esperaria ver. Olá, Clara. Sou eu, seu pai verdadeiro. E com aquelas palavras, tudo o que ela sabia se desfez mais uma vez, levando-a a um precipício de dúvidas e incertezas, deixando claro que a batalha pela verdade estava apenas começando. Clara ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante da revelação. O homem que ela via como seu pai verdadeiro agora estava ali, inesperado e ameaçador. O olhar de Miguel se transformou em uma mistura de incredulidade e pavor. Como? O que você está dizendo? A voz dele estava carregada de desespero. Clara, o homem começou, sua voz grave, quebrando o silêncio tenso. Você não sabe a verdade sobre quem você realmente é. Eu estive perto de você todo esse tempo, observando, esperando a hora certa para me apresentar. O ar ficou pesado. Clara colocou uma das mãos na boca, seu coração batendo forte como um tambor. Isso não é verdade, ela murmurou, tentando convencer-se. O pânico encheu seus pulmões. As palavras de Rodrigo, a conversa acalorada entre Miguel e Isabel, tudo estava se desintegrando. Miguel piscou, tentando entender. Como você pode dizer isso? Como eu sei que é verdade? Você poderia ser qualquer um. Ele estava agitado, buscando um sentido em meio àquela confusão. Eu tenho provas, respondeu o homem, tirando algo do bolso. Era um pequeno colar, com um pingente em forma de chave. Eu te dei isso quando você era bebê. Sua mãe me pediu para te proteger, enquanto a nossa vida se tornava um pesadelo. Eu fiz o que pude. Clara olhou para Lucas, que estava ao lado dela, a expressão agora cheia de incerteza. Ele sentiu a dor dela, o desespero. O ambiente estava carregado, como se todos ao redor estivessem prendendo a respiração, esperando a próxima explosão. O que você quer dizer com pesadelo? Clara insistiu, a determinação em sua voz crescendo a cada palavra. O que aconteceu? Por que você se afastou da minha vida? Mas antes que o homem pudesse explicar, uma sirene cortou o ar abruptamente. O caos se instalou. Enfermeiros e médicos corriam por todos os lados e alguém gritou por ajuda próxima. A tensão na sala subiu e a mulher que se identificou como Isabel se virou, assustada.
Isso é pior do que pensei. Ele nunca deveria ter voltado. Você não sabe o que pode desencadear. Ninguém sabe de nada, Clara gritou, a frustração explodindo. Ela precisava de respostas e, em meio ao pânico, algo aconteceu. A luz começou a piscar. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala e, por um instante, tudo parou. Naquele momento, a figura encapuzada olhou para Clara e gritou: "A verdade não é só sobre você, mas sobre todos nós. Sabe onde isso vai dar?" De repente, a porta de emergência se abriu com força. Um homem vestido de preto entrou apressadamente, os olhos vermelhos como chamas. "Chegou a hora!" Ele gritou, fazendo com que todos se calassem. "Precisamos agir agora!" Clara olhou, balançando a cabeça, confusa. "Quem é você?" Ele olhou para ela com um sorriso sinistro. "Você vai descobrir. A verdade está prestes a ser revelada. E não sei se você está preparada para isso. Tudo o que você conhece está prestes a mudar." Sem aviso, um tremor percorreu o hospital. Luzes piscavam e Clara sentiu a natureza instável da realidade se desdobrar à sua frente. Na confusão, a multidão ao redor começou a se dispersar. Rodrigo ainda estava gritando, tentando manter o controle, mas as vozes se perdiam em meio a um caos crescente. Clara, atordoada, virou-se para Miguel e, de repente, a visão dela se turvou. O homem encapuzado avançou em sua direção. "Você tem que decidir agora, Clara, em quem você realmente confia. O futuro da sua família está nas suas mãos." E então, em um movimento súbito, Clara percebeu que o homem, seu verdadeiro pai, começou a se transformar, seu semblante se distorcendo como uma máscara que se quebrava. "Não!" gritou Clara, agora compreendendo que tudo o que conhecia até ali poderia ter sido uma mentira. Aquilo era apenas o começo, e ela estaria no centro de uma tempestade que nem imaginava. O que mais estava escondido? E a quem ela realmente pertencia? A verdade permanecia como um labirinto emaranhado, e Clara sabia que a única saída seria desvendá-lo. Não importa o custo. Clara ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante da revelação. O homem diante dela, que se proclamava seu verdadeiro pai, tinha um olhar intenso que transpirava segredos. Miguel estava em choque, os olhos arregalados, incapaz de processar a tirada. "O que você está dizendo?" Ele parecia atordoado, mas as palavras ficaram estagnadas no ar, como o eco de uma verdade incompreensível. "Você não sabe a verdade sobre quem realmente é. O que eu fiz e esperei foi para te proteger", disse o homem, a voz profunda reverberando pela sala lotada. Clara sentiu um aperto no peito. O que tinha sido apenas uma conversa em meio ao caos agora se transformava em um pesadelo em alta definição. E seu pai, ele não é o homem que você pensa que é. Aquilo era demais. Seu coração acelerou enquanto Miguel tentava se fazer ouvir, mas cada palavra soava como um sussurro ao vento. "Quem é você para vir aqui bagunçar tudo? Que provas você tem?" A pressão aumentava e os olhares de quem estava ao redor tornaram-se desconfiados. Rodrigo, ao fundo, tornou-se um observador tenso, as mãos trêmulas. O homem continuou: "Eu sou o que você precisa conhecer, e agora é hora de saber o preço da verdade." Ele então se virou para um canto da sala, como se tivesse algo guardado ali. Clara sentiu o corpo gelar. A aflição era quase palpável. Você está falando em enigmas. O que isso significa?" Sua voz estava entre o medo e a raiva. Nesse momento, a porta de emergência se abriu abruptamente. Clara virou-se e viu dois homens de terno. As expressões deles eram frias. Um deles bradou: "Precisamos do senhor aqui." Clara não entendeu, mas a tensão no ar crescia.
Sem aviso, um deles se aproximou do homem que afirmava ser seu verdadeiro pai e, com uma rápida movimentação, prendeu seu braço. Você está preso por ser um fugitivo. A sala congelou. Clara ficou em choque. Fugitivo? Como assim? As palavras saíram de sua boca como um sussurro entrecortado. Miguel olhou para ela e em seu olhar havia pânico, como se tentasse entender a profundidade daquela reviravolta. Os homens de terno o empurraram para fora e, em meio ao tumulto crescente, Clara perguntou: "Espere, o que ele fez?" Ela estava desesperada, o mundo parecendo girar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o raio de uma luz vermelha iluminou o ambiente. Uma sirene distante ressoou, dispersando a tranquilidade, e o pânico começou a tomar conta daquela sala fria, onde segredos pareciam borbulhar como lava prestes a explodir. "Há mais, Clara? Precisamos falar!" Começaram a gritar as vozes agudas de Isabel e Rodrigo em um coro emergente. Mas a confusão era insuportável. Clara estava à beira de um colapso, sentindo um nó na garganta, incapaz de compreender a nova camada de traições e mentiras. As paredes pareciam se fechar, e a realidade transformava-se diante dela, descontinuando o que sempre conhecera. E quando ela estava a ponto de desmaiar naquele turbilhão de emoções, um grito cortou o ar. Alguém havia caído! E Clara virou a cabeça rapidamente. Era uma mulher na multidão, desabando no chão. A preocupação se espalhou como pólvora e todos correram para ajudar. Mas Clara ficou paralisada, um pressentimento correndo pelas veias. Antes que alguém pudesse agir, a mulher gritou: "Clara, eu sou sua mãe de verdade!" Essas palavras ressoaram como um trovão. O impacto fez o chão sob ela ceder. Olhando para os rostos, ela viu a confusão, o choque, as lágrimas. O mundo à sua volta se fragmentou. Como assim? Havia uma nova mentira? A vida dela não era o que parecia? Um calafrio percorreu sua espinha, enquanto Clara tentava juntar as peças. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? E se a verdade fosse ainda mais amarga do que poderia suportar? A pergunta ecoava em sua mente, e a única certeza que teve foi que a tempestade estava apenas começando. E uma coisa era clara: tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida estava prestes a ser reescrito, e a revelação poderia custar mais do que estava disposta a pagar. Clara ficou paralisada, seu coração batendo forte, como se quisesse se libertar do seu corpo. A mulher que se declarou como sua mãe de verdade estava diante dela. E o mundo ao redor parecia girar em um turbilhão. As vozes se misturavam em uma cacofonia de perguntas não respondidas. Miguel, com um olhar atordoado, recuou um passo, perplexo. Como isso é possível? Ele murmurou. Isabel, com os olhos arregalados, olhou para a mulher que afirmava ser a mãe de Clara. Não pode estar aqui, depois de tudo o que aconteceu. O alvoroço na sala cresceu e a tensão parecia espessa no ar, como se a verdade estivesse prestes a se despedaçar. É verdade, Clara. A mulher insistiu, seu olhar se aproximando do dela, cheio de um desespero quase palpável. Eu sempre estive aqui. Fui forçada a ficar longe de vocês, mas nunca parei de acompanhar sua vida. As mãos dela tremiam, e cada palavra parecia uma chave para um mistério que Clara nunca soube que existia. Por que você me deixou? Clara perguntou, a dor em sua voz ecoando entre os presentes. O nó na garganta dela se apertou. Por que você não me contou antes? Nesse momento, uma explosão de sons cortou o ambiente.
A porta de emergência se abriu com um estrondo e um homem de terno entrou, trazendo uma onda de choque com ele. "Precisamos de você, Clara!" ele gritou. Sua expressão era de urgência extrema. "Seu pai, o verdadeiro de verdade, ele está sendo levado para um lugar aonde você não pode ir." O mundo dela virou de cabeça para baixo. "O que você quer dizer com isso?" Clara não conseguia processar a informação. Miguel estava ao lado dela, confuso, e a multidão ao redor começou a murmurar, os rostos refletindo o mesmo horror que pulsava em seu peito. "Ele está no centro da corrupção que envolve sua família e a cidade inteira. Mas existe algo ainda mais perigoso. Ele fez um pacto obscuro que pode levá-lo à condenação eterna." As palavras do homem, uma mistura de temor e urgência, envolveram Clara em uma nova tempestade de perguntas. "Sobre o que você está falando?" Clara sentia sua sanidade à beira de um colapso. A ideia de um pacto é tão pesada que quase parecia física. "Quem é esse homem? Ele é meu pai de verdade?" Dúvidas e certezas se chocavam dentro dela. E para complicar ainda mais, a mulher que havia se apresentado como sua mãe falou pela primeira vez em meio ao caos. "Não, ele não é. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A não ser que esteja disposta a arriscar tudo." A atmosfera era explosiva. Clara sentiu seu coração disparar. Cada revelação a levava mais fundo numa escuridão que não compreendia. E antes que pudesse responder, um novo grito ecoou. Uma equipe de segurança apareceu, correndo pelo corredor. E o som de sirene se aproximando se tornava mais agressivo. Clara olhou para Miguel, esperando respostas, mas as perguntas apenas se multiplicavam. "Você tem que ir agora!" insistiu o homem de terno. "Estão atrás de você, Clara! O que você não sabe é que a sua vida pode estar em perigo por causa do que seu verdadeiro pai fez." Corações rápidos e mentes confusas se entrelaçavam naquelas paredes. "Mas quem é ele? O que ele realmente quer de mim?" A dúvida fervilhava dentro de Clara, enquanto uma avalanche de sentimentos a envolvia. "Se você não agir, não só você vai perder a chance de entender onde tudo começou, como pode perder os que ama. Você precisa escolher, Clara." O homem a encarou, sua intensidade transparecendo uma espinha de verdade entre todas aquelas mentiras. Enquanto os alarmes ecoavam pelo hospital, o caos se intensificou. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés e uma voz sussurrava em sua mente. "O que você vai fazer? Fugir ou lutar?" O que quer que estivesse prestes a acontecer era mais do que ela poderia suportar. E na mesma fração de segundo, tudo se desfez em uma onda de incertezas, deixando Clara à beira de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A tempestade estava apenas começando. Clara ficou paralisada, seu coração batendo forte, como se quisesse se libertar do seu corpo. A mulher que se declarou como sua mãe de verdade estava diante dela, e o mundo As vozes se misturavam em uma cacofonia de perguntas não respondidas. Miguel, com o olhar atordoado, recuou um passo, perplexo. "Como isso é possível?" ele murmurou. Isabel, com os olhos arregalados, olhou para a mulher que afirmava ser a mãe de Clara. "Você não pode estar aqui, depois de tudo o que aconteceu." O alvoroço na sala cresceu e a tensão parecia espessa no ar, como se a verdade estivesse prestes a se despedaçar. "É verdade, Clara," a mulher insistiu, seu olhar se aproximando do dela, cheio de um desespero quase palpável. "Eu sempre estive aqui. Fui forçada a ficar longe de vocês, mas nunca parei de acompanhar sua vida." As mãos dela tremiam,
e cada palavra parecia uma chave para um mistério que Clara nunca soube que existia. Por que você me deixou? Clara perguntou, a dor em sua voz ecoando entre os presentes. O nó na garganta dela se apertou. Por que você não me contou antes? Nesse momento, uma explosão de sons cortou o ambiente. A porta de emergência se abriu com um estrondo e um homem de terno entrou, trazendo uma onda de choque com ele. Precisamos de você, Clara! Ele gritou. Sua expressão de urgência era palpável. Seu pai, o verdadeiro de verdade. Ele está sendo levado para um lugar onde você não pode ir. O mundo dela virou de cabeça para baixo. O que você quer dizer com isso? Clara não conseguia processar a informação. Miguel estava ao lado dela, confuso, e a multidão ao redor começou a murmurar, os rostos refletindo o mesmo horror que pulsava em seu peito. Ele está no centro da corrupção que envolve sua família e a cidade inteira. Mas existe algo ainda mais perigoso. Ele fez um pacto obscuro que pode levá-lo à condenação eterna. As palavras do homem, uma mistura de temor e urgência, envolveram Clara em uma nova tempestade de perguntas. Sobre o que você está falando? Clara sentia sua sanidade à beira de um colapso. A ideia de um pacto tão pesado que quase parecia física. Quem é esse homem? O que ele realmente quer de mim? Dúvidas e certezas se chocavam dentro dela. Enquanto a confusão estava em seu ponto máximo, a mulher que se apresentara como sua mãe gritou: Clara, escute-me! O que ele diz não é totalmente verdade. As palavras dela criaram uma divisão na sala. Seu pai e eu, nosso passado é mais sombrio do que você imagina. Há coisas que não posso revelar. Um estrondo ressoou, cortando a fala. A porta se abriu novamente com força e 2 homens encapuzados entraram, arrastando um terceiro homem. O rosto deste último estava pálido e cheio de medo. Clara reconheceu aquele homem. Era seu pai, o que ela acreditou ser seu pai. Não! O que vocês estão fazendo? Clara gritou, seu coração despedaçando à vista da cena. Miguel segurou seu braço, num gesto protetor. Mas tudo parecia um pesadelo. Ele é o meu pai! Ele não é quem você pensa que é. O pacto que ele fez, ele enganou todos, inclusive você. Ele é um traidor! Gritou um dos homens encapuzados, enquanto arrastavam o homem para fora. As palavras dele cortaram pela sala como uma faca. O homem se virou, pondo-se de joelhos. Clara, não! Eu fiz isso para te proteger. Suas palavras estavam cheias de desespero, mas o olhar feroz dos encapuzados não vacilou. Num instante, a mãe de Clara também avançou, seus olhos fixos no homem. Você precisa entender, Clara, o verdadeiro perigo está dentro de casa. Todos nós somos parte de um jogo muito maior. Clara mal conseguia respirar. A mão de Miguel apertava a dela. E com cada palavra, tudo que ela acreditou começou a se despedaçar. Quem sou eu de verdade? O que é esse jogo? E o que exatamente está acontecendo? A confusão tomava conta dela como uma onda. Ela estava no meio de um turbilhão, sem saber em quem confiar ou o que realmente era real. Então, enquanto todo mundo estava absorto na cena caótica, Clara decidiu: eu não estou mais disposta a ficar aqui esperando que me digam o que é verdade. Quebrou a tensão com uma determinação repentina. E em uma fração de segundos, tudo mudou novamente. A porta de emergência estourou em uma nova explosão de luz. Socorro! Ajude-me! Uma mulher, com o rosto coberto de lágrimas e o olhar desesperado, entrou correndo. Havia algo de familiar nela. E quando ela se virou para Clara, o coração da jovem parou. A mulher era semelhante a Clara, uma cópia exata. Clara! Sou eu, sua irmã! E tudo desabou.
A partir desse instante, as verdades que Clara pensou conhecer se tornaram, assim, um labirinto de sombras e dores. Clara respirou fundo, a visão turva, ainda cheia de confusão e revelações. A mulher havia tanto para entender, tanta verdade escondida sob a superfície. Miguel se aproximou, sua expressão mesclando temor e esperança. Se você é realmente sua irmã, então podemos descobrir tudo juntos. Como sabemos que podemos confiar em você? A tensão crescia na sala como uma tempestade prestes a desabar. É a única opção que temos, e quem confirma isso é o nosso passado, a irmã de Clara respondeu, entrelaçando as mãos com intensidade. Aquela mulher que se diz sua mãe tem um segredo. E a verdade sobre o nosso pai, você não pode imaginar onde isso pode levar. Os rostos ao redor deles espelhavam dúvidas e medos. Clara olhou para a porta. Uma batida ecoou e os encapuzados voltaram, mas agora eles pareciam hesitar. O homem que afirmava ser seu verdadeiro pai tinha se levantado. Seu olhar era uma mistura de raiva e desespero. Não, vocês não podem me prender! Essa é minha chance de me redimir! Ele bradou. Mas os guardas avançaram, suas intenções claras. Clara não podia mais suportar. A confusão e o medo a consumiam. O que você fez, pai? O que você colocou na nossa vida? Ele hesitou, as dúvidas dançando em seu olhar. Eu protegi todos vocês. Acredite em mim. Eu só queria que vocês estivessem a salvo. Sua voz tremia, mas para Clara aquilo já não era suficiente. Quantas promessas ele havia quebrado! O nó em sua garganta se formava novamente. É hora de parar de correr, disse a irmã, segurando firme o braço de Clara. Precisamos entrar na sala de segurança, descobrir tudo o que o nosso pai fez. Ele não é inocente. O que ele esconde pode afetar a cidade inteira. E no calor do momento, Clara sentiu a determinação crescer. O que quer que estivesse escondido ali poderia mudar o destino dela e da cidade que sempre conhecera. Miguel, me ajude a encontrar as provas. Vamos juntos, não podemos perder essa chance. Sem hesitar, Miguel a apoiou. Estou com você, Clara, eu sempre estarei. O duplo comprometimento entre Clara e sua irmã se fundiu em uma só força. Quando eles começaram a se mover em direção à sala, o homem que se dizia ser seu pai gritou do fundo. Clara, você não sabe o que está fazendo. Isso pode destruir tudo. Clara se virou, encarando o homem. A única coisa que pode nos destruir é a mentira. Eu não vou me esconder mais. E ao entrar na sala de segurança, as telas de vídeo começaram a girar, revelando imagens de encontros clandestinos, transações sombrias que revelavam o verdadeiro negócio de sua família. Com a verdade diante delas, Clara e sua irmã trocaram um olhar de cumplicidade. Elas estavam no caminho certo e a luta por liberdade e pela verdade apenas começava. O que mais haveria escondido e a que preço aquela revelação viria? Clara se virou para Miguel, suas mãos entrelaçadas. Ela sentiu seu coração pulsando, decidida a lutar por sua nova família, por seu novo futuro. E enquanto as luzes piscavam e os sons da sirene ecoavam, uma nova esperança nascia no meio do caos. Agora que você chegou ao final dessa história eletrizante, não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho sensacional. Queremos saber de você. E não esqueça,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.